Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Manutenção na Hotelaria. Aqui eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para se tornar um gerente de manutenção com autoridade. Eu sou o Silvanildo Gomes e o tema de hoje é o famoso tapa-buraco que pode causar sérios danos ao hotel. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, pois aqui eu vou colocar assuntos relevantes para a gestão de manutenção na hotelaria. Qual a diferença entre o profissional expert e o profissional tapa-buraco? O profissional expert é aquele profissional que vai seguir normas e procedimentos. Aquele profissional que vai entender cada tipo de instalações, cada tipo de equipamento. É o profissional que vai se preocupar com a segurança, que vai entrar dentro das normas de segurança para entender cada uma delas, vai estudar cada norma, vai seguir esses procedimentos, vai criar um plano exatamente para cada tipo de equipamentos e até mesmo de instalações. Esse profissional ele vai seguir ali todo o conceito feito e os projetos feitos para essas instalações. Vai seguir esse procedimento exatamente para garantir integridade física e integridade do produto, integridade das instalações do prédio como um todo. Esse é o profissional expert. E aquele profissional tapa-buraco, ele vai fazer as coisas sempre naquele jeitinho. Ele não vai analisar um projeto, não vai analisar um manual técnico de um equipamento, ele não vai saber analisar, por exemplo, um painel elétrico para saber se esse painel elétrico tem potência, se ele foi calculado, se ele tem lá as informações técnicas, se ele está dentro da norma de segurança NBR 5410. Esse profissional tapa-buraco, ele simplesmente vai chegar num painel elétrico desse e vai ligar um cabo para ligar um outro equipamento. Mas ele não vai analisar, não vai conseguir entender de fato o que ele precisa para poder fazer de uma forma correta para garantir a integridade do profissional que está trabalhando e até mesmo do equipamento que está instalando. Esse profissional tapa-buraco, ele vai sempre agir da forma assim, faz desse jeito que vai funcionar. Não vai seguir ali e não vai querer entender tudo que ele precisa fazer. Ele até mesmo não vai saber como lidar com essas situações, porque ele não vai saber ler um projeto, não vai saber ler um manual para entender tecnicamente do que é necessário para essa execução, até mesmo por falta de conhecimento, até mesmo por não saber que existe um projeto para que possa fazer essa execução. Então esse profissional tapa-buraco, que dá o famoso jeitinho, acarreta grandes prejuízos ao hotel. Prejuízos esses como risco à vida de pessoas, risco aos equipamentos que estão na instalação e até mesmo ao empreendimento como um todo, porque pode levar risco a incêndio, por exemplo, por um painel que possa pegar fogo por falta de dimensionamento, por ter uma carga muito maior para o painel de que o próprio painel suporta. Não foi calculado, não foi determinado e aí ele vem trazer risco. Então esse é o profissional tapa-buraco. E se o profissional não trabalhar como profissional expert, o que pode acontecer? Ele pode trazer diversos problemas para o hotel, como problema de instalações, falta de manutenção preventiva, não seguir normas e procedimento, não seguir o planejamento, até mesmo porque não vai ter um planejamento, não vai conseguir entender de fato o que precisa para executar as manutenções corretas e seguir todos os procedimentos, normas, seguir manual do fabricante lá com sua periodicidade de manutenção. Não vai conseguir entender de fato o que precisa. Não vai ter até mesmo uma equipe dimensionada para a execução desses trabalhos ou ter as empresas expert que é devidamente preparada e treinada para fazer as manutenções devidas de equipamentos como um chiller, como um painel elétrico e até mesmo um sistema de automação. Então esse profissional que trabalha no jeitinho, que não trabalha como um expert, vai trazer diversos problemas de paradas indesejadas, paradas essas que vai afetar diretamente a operação como um todo, que seria os clientes que estão ali para usufruir do hotel, os profissionais que estão trabalhando nas diversas áreas e como um exemplo, tem um grande evento dentro de um hotel, e aí tem uma parada indesejada da iluminação desse evento. O que vai acontecer?
né? Prejuízos esses que é irreparáveis para um grande evento, que seja aí um evento internacional ou mesmo um evento local, porque não teve as manutenções corretas. Então, esse profissional do jeitinho, ele tem que parar e entender de fato, se preparar para se tornar um profissional expert, para que possa fazer o que é correto, seguir ali normas e procedimentos, seguir o manual do fabricante, entender cada manutenção de como que pode ser feito e da forma que tem que ser feito para garantir a integridade e funcionalidade do equipamento e dessa operação. Tem que minimizar os riscos do empreendimento como um todo para que possa garantir a entrega para o cliente, para que possa garantir que não vai ter sinistros ou até mesmo sinistros esses que venham levar risco às pessoas que estão trabalhando ou circulando dentro desse empreendimento, né? Então, essa diferença aí de não trabalhar como tapa-buraco e sim trabalhar como um expert, seguindo todas as normas e procedimentos e fazer todo um planejamento de manutenção, garantindo a integridade do produto, vida útil do equipamento e assim conseguir seguir entregando realmente uma manutenção com consistência e eficiência e da forma correta do empreendimento. E todos esses pontos que eu coloquei aqui, tem um que ainda é maior, que é risco à vida. Toda a parte de combate a incêndio do empreendimento, né? Vai sofrer ali manutenções erradas, sempre dando aquele jeitinho, sem fazer de fato a manutenção do painel de incêndio, sem fazer as manutenções lá do detector de fumaça, do detector de temperatura, do CO2, e aí começa a colocar em risco a vida de pessoas que estão dentro do empreendimento. Começa a colocar em risco o empreendimento como um todo, porque não vai estar seguro. Imagina um sinistro dentro de um hotel, que o hotel pegou fogo por falta de manutenção preventiva e entendimento do sistema como um todo. Não existe um técnico responsável que assinou garantindo a integridade dessa manutenção do empreendimento. E aí levou risco às pessoas que estão dentro do empreendimento, risco esses que é risco à vida, que é o maior risco que tem hoje. E aí depois você vê um outro risco, risco ao empreendimento, que por mais que esteja pagando um seguro, a seguradora não vai cobrir esse prejuízo, que era um prejuízo do empreendimento, né, como um todo. Por quê? Não houve as manutenções devidas, não seguiu as normas de segurança para exatamente garantir a integridade física das pessoas e a vida das pessoas. Então o empreendimento ele ficou em risco, esse risco que levou o empreendimento a também não conseguir garantir ali que vai receber um dinheiro para recuperar esse hotel, para que consiga levantar de novo se acontecer um sinistro grave dentro do empreendimento. E ainda mais, com todos esses pontos colocados de sinistros, de acontecimento, de manter em risco ali o empreendimento, risco físico das pessoas, e não receber o dinheiro da seguradora, tem ainda o risco de fechar o empreendimento, mesmo que não aconteça esse sinistro por falta de manutenção correta, né? Vai ter uma vistoria do bombeiro, e o bombeiro vai constatar que o hotel está em risco. Ele vai notificar o empreendimento. Pode vir fechar o empreendimento. Imagina o prejuízo, o impacto na imagem da marca, na imagem do empreendimento como um todo. Então, tem riscos ainda inerentes à falta de manutenção e à falta de conhecimento, e à falta de realmente seguir os processos e procedimentos e as normas de segurança para garantir que o hotel esteja aí seguro. E quando o profissional ele não trabalha como expert, ele traz grandes prejuízos para o hotel. Prejuízos esses que são paradas indesejadas de equipamentos, paradas indesejadas que vai trazer ocorrências muito graves. Por quê? Porque esses equipamentos vão parar, vai ter que investir mais dinheiro ou até mesmo substituir esse tipo de equipamentos. Porque o profissional que não trabalha como expert, ele não vai fazer a manutenção correta, não vai seguir os procedimentos do fabricante, seguindo lá todo o processo de periodicidade de manutenção do equipamento. Pode ser um chiller, por exemplo. O chiller tem uma periodicidade de manutenções mensais, bimestral, trimestral, semestral e anual. Então esse profissional que não trabalha como um expert, ele vai trazer prejuízo porque a vida útil do equipamento ele vai ser afetada diretamente, né? Não só afetada diretamente, mas sim pode trazer sérios danos a esse equipamento que vai parar
e vai dar prejuízo porque vai deixar de entregar o que foi proposto, o que é o equipamento produzindo ali água gelada para levar ar-condicionado até a sala de eventos, até o quarto, né? E todos esses outros ambientes. Então, essas paradas trazem sim grandes prejuízos para o empreendimento financeiro, juntamente ao hotel, juntamente à infraestrutura de manutenção, porque vai se fazer investimentos de forma errada, porque a partir do momento que troca um equipamento que tem uma vida útil aí de 20 anos, vai trocar em 5, 6, 7 anos, prejuízos grandes, prejuízos esses que vai ser financeiro e prejuízos também de instalações, porque acaba levando a sua instalação de maneira errada a aplicação geral da manutenção. Então, esses são grandes prejuízos que traz sim dentro da manutenção, dentro do hotel, se não trabalha como um expert e trabalha assim como um profissional tapa-buraco. Onde eu vejo que os profissionais mais erram trabalhando na manutenção de uma forma tapa-buraco. Por exemplo, geralmente profissionais que estão iniciando, ou até mesmo profissionais, não todos, mas alguns que estão há longo tempo aí na jornada de manutenção, muitas vezes tem uma visão equivocada de como fazer gestão de manutenção e acaba levando isso de uma forma como um tapa-buraco, né? Então, vai seguindo ali sem seguir nenhum normas e procedimentos, não tem um planejamento e aí começa a ter problemas de manutenção, por não se fazer manutenção preventivas corretas, por não fazer os procedimentos seguindo ali as normas do fabricante de equipamentos e das instalações, e aí começa a fazer um trabalho ali de jeitinho. Jeitinho esse que é o famoso tapa-buraco, né? Nas instalações elétricas, por exemplo, tem ali manutenção dos painéis elétricos, né, que tem que ser feito, que tem que estar dentro da norma de segurança, e aí ele não entende, e aí faz o famoso jeitinho. Vai lá, em vez de fazer uma manutenção, não faz a manutenção, e aí começa a acarretar aquecimentos nesse painel elétrico. Começa a acarretar problemas nas instalações como um todo, e até mesmo nos equipamentos que estão ligados dentro desse painel elétrico. Então, esses jeitinhos que vai sendo feito e que não é feito da forma correta, vai colocando em risco as instalações e até mesmo os profissionais que estão trabalhando, né? Então, o profissional que dá jeitinho é aquele profissional que não segue lá os procedimentos da manutenção de um equipamento. Um exemplo, eu tenho um chiller, um equipamento que requer manutenção mecânica, manutenção elétrica, manutenção sobre pressão de sistemas, né, manutenção que compõe a água de condensação, água gelada, e o profissional vai lá e dá um jeitinho. Não, eu consigo aqui ajustar um pouquinho essa pressão de água, vou funcionar o equipamento. Mas será que está correto? Será que seguiu lá os procedimentos? Será que realmente está fazendo os ajustes conforme o projeto, conforme foi calculado? Não. E aí vai dando um jeitinho hoje no sistema de água gelada, de água condensada. Daqui a pouco dá um jeitinho no painel elétrico, e aí começa a dar jeitinho em todos os sistemas, e aí começa a acarretar manutenções corretivas, e aí começa a acarretar paradas indesejadas por falta de manutenção correta. Esse profissional, ele começa a acarretar e trazer problemas para o empreendimento como um todo, para o hotel, porque nessas paradas indesejadas começa a vir prejuízos financeiros. Prejuízos financeiros porque o cliente ficou sem o sistema, sem o ar-condicionado, porque o sistema parou por uma parada desejada, né? Aí o hotel tem que tirar esse hóspede e levar para um outro hotel, porque o profissional que dá o jeitinho não consegue resolver o problema. E aí começa a vir grandes prejuízos. Prejuízos esses que a vida útil de um equipamento como esse, que é de 20 anos, pode ter a vida útil afetada e vir ter que trocar um equipamento desse em 5 anos. Porque a partir do momento que não faz as manutenções corretas, que começa a dar sempre esse jeitinho, o equipamento começa a sofrer danos internos mecânicos, danos internos elétricos e até mesmo danos físicos externos do equipamento. E aí, aquele famoso jeitinho
por não fazer a manutenção correta, não fazer os investimentos corretos, vai acarretar a troca de um equipamento prematuramente, um equipamento que deveria durar 20, 25 anos. Então esses profissionais que tapam buraco, que dá jeitinho, tem que se preparar, tem que entender de fato o que tem que ser feito. E agora eu vou contar uma história real que aconteceu comigo no início da minha carreira profissional. Trabalhava num resort onde fazia grandes eventos para festa de Réveillon. Esse episódio, esse acontecimento que eu vou contar agora, aconteceu exatamente para um evento que seria uma festa de final de ano, né? Ali nesse evento ia ter um evento para 3.000 pessoas, onde tinha palcos, mesa de jantar na grama, e naquele momento a gente montou uma estrutura que era para atender essas mesas de iluminação à noite, para esse jantar. Ali iríamos instalar diversos postes de iluminação diretamente na grama, onde usamos vergalhões de aço enfiado direto na grama, cabos elétricos paralelos diretamente na grama. Naquele momento fizemos uma primeira área de instalação de postes. E tinha 2 profissionais trabalhando, um que estava instalando os postes e um outro que estava lá no painel elétrico. Esse profissional do painel elétrico, quando ele viu que estava essa área pronta, ele simplesmente ligou o disjuntor. O profissional que estava ali montando ainda o poste, ele tomou uma descarga elétrica, ele ficou ligado a esse cabo, ele ficou literalmente preso à energia naquele momento. Eu estava ali 10 metros de distância, corri até o profissional, consegui tirar o cabo da mão dele. Olha o risco que colocou ao profissional que estava trabalhando, né? Esse risco por quê? Por estar fazendo uma instalação errada, uma instalação de jeitinho, uma instalação do famoso tapa-buraco, né? E mesmo assim, naquele momento, continuamos com as instalações, né? O profissional saiu, foi para o médico para ver se ele estava bem ou não estava, graças a Deus ele ficou bem, e continuamos a instalar diversos postes metálicos, né, na grama, diretamente na grama. E ali montamos toda essa estrutura, ficou muito lindo, né? E mais tarde, no momento do evento, um cliente veio tomar uma descarga elétrica, tomou um choque, porque ele pegou no poste metálico, né? Então, fico olhando aquele jeitinho, instalação de qualquer maneira. Tive 2 sinistros nesse período, né, que não levou risco à morte, mas sim risco a choque elétrico das pessoas que estavam ali. Que não veio uma fatalidade de fato, mas teve a ocorrência, teve o sinistro, né? O que eu aprendi com isso? Eu aprendi, depois do longo do tempo, que deveria se fazer uma instalação correta. Como que seria feita essa instalação? Teria que entender primeiro a carga de potência dessa instalação, que seria essa iluminação. Teria que entender e desenhar e calcular todo o sistema de proteção elétrica do painel elétrico. Teria que criar uma base, de fato, fixa para esses postes, né? Essas bases fixas para poder fixar esses postes de forma correta. Teria que fazer toda uma tubulação, né, levando ali para o painel elétrico, não instalar os cabos diretamente na grama. Depois essa instalação está ligada com o painel de proteção calculado, correto, com sistema de proteção contra descarga elétrica, né, com residual de corrente para garantir a segurança das pessoas. Todos esses postes deveriam estar aterrados para que pudesse garantir também a integridade de choques elétricos, e sim de uma forma que as pessoas estivessem protegidas pelo painel, porque estava aterrado lá os postes e o painel com sistema de residual de corrente. Olha o quanto que eu vim aprender a forma correta com erros que cometemos, que foi cometido naquele momento ali dessa instalação de forma errônea, do famoso jeitinho, do famoso fazer de qualquer jeito por falta de conhecimento, por falta de preparação e até mesmo por falta de estudar o assunto, que é tão sério, porque colocou em risco pessoas, colocou em risco a integridade do empreendimento, porque poderia levar a vida a sinistros irreparáveis. Colocou em risco a imagem da marca do empreendimento como um todo. Então, foi diversos riscos. Riscos esses que
o empreendimento poderia pagar com o fechamento do empreendimento. Não usou norma de segurança, não usou técnicas de instalações, né? Não tinha os profissionais preparados e que assinou por esse projeto. Então, o empreendimento como um todo fica em risco geral. Risco à vida, risco ao empreendimento e risco por norma de segurança. Poderia ser fechado mesmo sem ter tido nenhum sinistro se tivesse lá uma inspeção técnica de segurança do Corpo de Bombeiro. Então, esse é o famoso tapa-buraco, que tem que trabalhar de forma diferente para que possa ser um expert. E aqui eu trago essas informações exatamente para esses profissionais que eles possam não passar mais por isso, porque eu senti na pele. Eu passei por todo esse processo. Esses profissionais vão pegar aqui expertises, conhecimento exatamente para se preparar para que possa ser um profissional expert. Então, pessoal, eu estou aqui contando essa história para vocês exatamente para que você não precise passar por esse processo de tapa-buraco, de falta de conhecimento. É levando essas histórias que vai ser oportuno para que possa aprender e entender de fato o que é correto, porque eu senti na pele, eu passei essa dificuldade no meu início da minha carreira profissional, né? E eu quero trazer esse conhecimento exatamente para que os profissionais possam ser muito mais profissional, tenha o seu conhecimento muito mais elevado, para que não siga essa profissão que é tão linda de uma forma errada, de uma forma tapa-buraco. Agora eu vou contar uma história para vocês real, que eu fui num empreendimento fazer uma inspeção técnica e fui muito surpreendido com o que eu encontrei, que era uma inspeção técnica de uma infiltração que estava sobre o forro de um lobby do hotel, né? E a partir do momento que eu subi para poder fazer essa inspeção, para entender de fato o que estava acontecendo, que tinha vários pontos que estava lá com infiltração, eu fui pego de surpresa. Eu nunca vi tanta garrafa PET na minha vida fazendo ali proteção para gotejamento. Não, a pessoa instalou várias garrafas PET, uma ligada na outra, para poder absorver esses pontos que estavam lá de infiltração. Então, assim, aquele famoso tapa-buraco, né? Garrafa PET, uma ligada na outra, indo para o esgoto, mas era tanta garrafa PET que dava para montar aqui um telhado de garrafa PET, né? Então, isso é muito complicado, porque você trabalha de forma tapa-buraco, aquele famoso jeitinho que pode trazer grande sinistro para o empreendimento. Por quê? A partir do momento que eu coloquei uma, duas, três, diversas garrafas PET para absorver essa água, eu começo a colocar ali ponto vulnerável para o forro, né, que tá abaixo dessa laje. Esses forros, ele começa a receber água porque a garrafa PET vai suportar uma quantidade de água. Eu começo ali minar todo esse forro, eu começo a ter atrito, né, porque eu começo a colocar peso sobre esse forro, porque é água e gesso, você começa a pesar mais o forro e vai juntando ali água sobre o forro. Qual o risco disso aí? O risco é esse forro vir abaixo. O risco é esse forro trazer grandes prejuízos de acidentes sinistros que pode cair sobre pessoas, né? Cair sobre pessoas e até mesmo fechar o hotel, porque a partir do momento que venha a ter um sinistro como esse, vai estar ali seguro, vai estar ali imprensa, corpo de bombeiro, e rezar muito que não caia sobre uma pessoa, né? Porque eu fiquei muito assustado com o que eu vi. Naquele momento, o que teve que ser feito? Isolar toda essa área, né, para assegurar as pessoas que estavam ali circulando, que eram hóspedes e funcionários do empreendimento. Retirar todo esse forro e fazer um trabalho de impermeabilização, de fato, né, analisando todo o perímetro, analisando todos os pontos e chegar numa solução definitiva e depois refazer esse forro. Só assim garantindo a integridade e funcionalidade e não trabalhar com esse jeitinho que pode fechar o hotel, que pode levar riscos às pessoas que estão circulando sobre esse ambiente. Então, essa história é uma história real, é uma história que aconteceu e que surpreende. E nos dias de hoje, não todos, mas tem muita gente que ainda dá jeitinho dessa forma e é muito perigoso.
é muito risco para o projeto como um todo, dar jeitinhos e levar risco ao empreendimento, até mesmo fechar o empreendimento. E agora eu vou mostrar algumas imagens de inspeções técnicas que ainda nos dias de hoje encontras em hotéis espalhados por todo o Brasil, enfim. Né? Aqui eu vou mostrar agora uma imagem de um sistema de barrilete de incêndio. Barrilete esse que é o sistema de sprinkler de incêndio de um hotel, com a bomba jockey e a bomba principal. Esse barrilete de incêndio está ali para proteger a integridade das pessoas que estão dentro do empreendimento e o empreendimento como um todo. Mas olha o estado, olha como foi instalado. Do lado direito tem ali um painel elétrico de automação, né, do famoso jeitinho. Pegaram um painel de madeira, uma caixa com um contator dentro, uma chave, faca, totalmente fora das normas de segurança e totalmente fora das normas técnicas de instalações da NBR 5410. O sistema que era para proteger o empreendimento está em risco com as instalações erradas, da forma errada. Né? Então, um sistema como esse aqui pode vir fechar o empreendimento não só pelo risco, porque não vai funcionar, mas por inspeções técnicas do Corpo de Bombeiro. A partir do momento que o Corpo de Bombeiro identificar uma instalação como essa, ele vai rapidamente notificar o empreendimento e fechar o empreendimento. Né? O sistema que era para estar protegendo está em risco junto com o empreendimento. Então, é totalmente fora das normas de segurança e tendo sim que fazer toda uma alteração e colocar realmente um projeto da forma correta, que proteja o empreendimento, que proteja as pessoas que estão dentro da instalação. Então, esse sistema totalmente fora das normas técnicas aqui, a instalação da forma que está feito, o painel instalado na parede, que não é um painel, é uma placa de madeira, disjuntores, chave e faca. Imagina uma instalação dessa. Esse é o famoso jeitinho para um sistema como esse de combate a incêndio, que tem que ter sua integridade, tem que ter suas manutenções periódicas mensais, bimestral, trimestral e um laudo anual de operação. Um laudo anual que está atestando que o sistema está eficiente, não só na funcionalidade, mas sim nas pressões de trabalho, no volume metro cúbico de água que esse sistema vai atuar e vai mandar para o empreendimento. Né? Então vou passar agora para a próxima imagem. Aqui tem um outro caso de instalação de um painel elétrico, onde ele alimenta um sistema de bombas de água de uso para o empreendimento, simplesmente uma caixa de madeira com contatores, chave e faca, disjuntores, nada calculado, nada dentro da norma de segurança, colocando em risco o equipamento que está instalado junto com esse painel elétrico, colocando em risco as pessoas que vão estar aqui para fazer uma manutenção, se tiver manutenção, de um quadro desse que foi feito de forma totalmente fora da norma, fora da segurança da NBR 5410. Então, aqui é o famoso jeitinho, o famoso tapa-buraco, colocando em risco e até mesmo colocando em risco da vida das pessoas do empreendimento, vindo a fechar o empreendimento por falta de instalação, seguindo as normas de segurança, né, conforme o padrão do governo e assim das instituições pertinente às instalações elétricas. Aqui ainda continuo com as instalações elétricas. Olha a forma que está instalado esses cabos elétricos, totalmente fora das normas de segurança. Né? Cabo elétrico passado sobre forro, sem nenhum sistema de proteção, né? Sem os conduletes, sem o caminho de envio das instalações elétricas. Aqui, cabos de dados juntos com cabos elétricos. Uma instalação que realmente coloca em risco a incêndio, a vida de pessoas que estão dentro dessa instalação. Né? E até mesmo uma instalação que pode levar grandes prejuízos ao empreendimento, porque esses cabos de redes aqui trabalham com uma tensão de dados. Aqui trabalha com outros cabos elétricos trabalham com tensão de potência. Né? Um curto-circuito aqui pode levar a tensão dentro do cabo de dados e vir queimar todos os seus sistemas que estejam ligados ao sistema de dados.
vindo a queimar uma central telefônica, vindo queimar até mesmo o monitores que está ligado diretamente ao sistema de cabeamento, vindo queimar o servidor, que lá está todos os dados de segurança de um hotel. Então, o risco é muito grande por se dar jeitinho e trabalhar de forma errada, fora das normas de segurança, né? Então, essas instalações estão de uma forma que está totalmente fora da norma, vindo aí trazer grandes prejuízos ao hotel e risco à vida de pessoas como um todo. Vou passar a próxima imagem. Aqui eu tenho um exemplo claro de uma instalação que não seguiu as normas de segurança, né? Essa instalação, aparentemente, ela foi feita da forma correta, mas depois veio o famoso jeitinho de interligar diversos cabos elétricos que estão na parte aqui embaixo, sem nenhum tipo de cálculo, sem nenhum tipo de informação técnica ou da maneira que ia fazer. Se foi feito um projeto aditivo para que pudesse calcular e entender a carga desse painel elétrico de distribuição. O que aconteceu com isso? Todos esses componentes instalados na parte inferior, ele começou a superaquecer. Começou a superaquecer, levando a superaquecimento para os cabos elétricos e veio acarretar um sinistro aqui de incêndio desse painel elétrico que veio queimar todo o painel, trazendo aí uma parada indesejada por dias, fechando o empreendimento, porque não dava para atender mais toda a área que esse painel ele atendia. Então, olha o jeitinho, o famoso tapa-buraco, o que ele faz? Traz prejuízos. Prejuízos esses que é prejuízo à vida, prejuízos para o empreendimento, porque esse jeitinho aqui, a seguradora não pagou nem as instalações e nem pagou o tempo que o hotel teve que ficar fechado para recuperar todas essas instalações. Então foi afetada a operação, foi afetado os clientes que estavam hospedados naquele momento do hotel e o prejuízo grandíssimo, porque a imagem do hotel ficou impactada, a imagem da marca ficou impactada, né? Então isso é muito complicado, porque o corpo de bombeiro também inspecionou. E a partir do momento que tem um sinistro como esse, que tem lá inspeções técnicas do corpo de bombeiro, porque envolveu incêndio, vai inspecionar todo o empreendimento e aí vai encontrar mais problemas. Então, assim, é muito importante já fazer da forma correta e não dar o jeitinho para que venha a ocorrer sinistro como esse aqui e não estar seguro nem no empreendimento e nem perante ao corpo de bombeiro. Vou passar a próxima imagem. Essa é a imagem do Museu Geral do Rio de Janeiro. Esse museu teve um problema de curto-circuito no sistema de ar-condicionado. E após toda a parte de análise técnica, perícia do Corpo de Bombeiro, perícia da Polícia Federal, foi identificado que foi instalado 2, 3 tipos de ar-condicionados no mesmo painel elétrico, onde veio afetar o dimensionamento, né, a sobrecarga desse painel, que veio acarretar queima do sistema de ar-condicionado e do painel elétrico, que acarretou todo esse fogo, né? Então, isso aqui é fatos reais, que acontece todos os dias, por dar jeitinho nas instalações gerais, tanto mecânica, porque eu falei de ar-condicionado, que é mecânica, mas está ligado diretamente ao sistema elétrico. Então, esses jeitinhos acarretam esse tipo de sinistro, que é vida de pessoas e vida das pessoas que estão em volta e mesmo o empreendimento como um todo, que vai sofrer por um problema tão sério como esse aqui e depois não vai ter seguro que pague, a partir do momento que constata que não teve ali uma manutenção correta, uma instalação correta do empreendimento, né? Não teve lá realmente uma parada antes para entender o que precisava e como que iria ser feito toda essa instalação. Então, sinistro como esse de um museu vai acontecer num hotel também, porque se não fizer da forma correta. Próxima imagem, eu mostro aqui uma imagem de um hotel. Esse hotel é um hotel na Espanha, que ele veio ter esse sinistro de fogo exatamente porque as instalações foram feitas de forma incorreta, né? Foi ligado 3 freezes num sistema de tomadas que superaqueceu, que pegou fogo e daí propagou para todo o hotel. Então, são sinistros reais
que vem acontecendo ao longo do tempo, e isso acontece no dia de hoje também. Então esse famoso tapa-buraco leva prejuízos enormes à vida e empreendimento. Leva prejuízos a fechar o hotel como um todo. Então, super importante não trabalhar como tapa-buraco e sim seguir as normas de segurança para poder conseguir fazer uma manutenção correta e uma entrega correta de segurança para o empreendimento, para o hotel como um todo, e para os profissionais que trabalham dentro de um hotel. E para concluir, eu coloco aqui essa imagem exatamente para que tenha essa consciência das manutenções corretas, das manutenções preventivas, das instalações feitas da forma correta, seguindo normas e procedimentos. Para que os profissionais tenham consciência dessa sua atividade. Por quê? Porque ela está ali para assegurar vidas e assegurar o empreendimento, garantindo integridade física e do empreendimento como um todo, seguindo ali todas as suas normas de segurança, trazendo segurança para o empreendimento, para os investidores e para a imagem do hotel como um todo. Então, pessoal, realmente essas informações ela é de muita importância para o profissional de manutenção, para que ele tenha a consciência de realmente fazer o que é correto. Trago aqui essas informações porque é das mais importantes ou até mesmo a mais importante da gestão de manutenção, porque está ligado diretamente a cuidar do projeto, a cuidar do empreendimento e das pessoas ali que ali estão todos os dias. Então, consciência, sabedoria para fazer o que é correto dentro da gestão de manutenção de um hotel. No próximo vídeo, eu irei trazer tudo sobre CAPEX. E se você gostou desse vídeo de hoje, dê um like, comente aqui embaixo, né? Divida esse vídeo com seus amigos, seus colegas de trabalho da mesma área, para que eles possam buscar conhecimento, dividir, para que a gente possa realmente fazer uma comunidade mais forte da manutenção dentro da hotelaria, né? Me siga lá nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook. Estarei lá colocando assuntos relevantes da nossa área.